Fala galera, tudo bem com vocês? Saudade que deu e a gente decidiu nesse trânsito caótico agora às 18h30 aqui em São Luís do Maranhão aproveitar os engarrafamentos para a gente falar um pouco sobre o que foi a partida de ontem do Vasco contra o Sport. Vitória importante, né? O Vasco que não vencia há muito tempo no Brasileirão volta a vencer fora de casa, né? Foi um jogo que eu já imaginava que seria dificílimo, né? Porque não há jogo fácil nesse Brasileirão e na Ilha do Retiro realmente é muito difícil jogar, embora a situação do Sport seja uma situação realmente já de praticamente rebaixamento na competição, né? O Sport está matematicamente rebaixado, mas não seria fácil, né? E não foi. Mas não foi também por conta de escândalo de arbitragem, né? Escolhas, né? Afinal de contas, o comportamento do Vasco no segundo tempo e as escolhas do técnico Diniz acabaram comprometendo, né, a reta final da partida, que poderia acabar num resultado péssimo para o Vasco. E dadas as circunstâncias, seria realmente uma situação trágica, né? Afinal de contas, antes de começar o jogo na Ilha do Retiro, o Vasco já estava na zona de rebaixamento, porque Juventude venceu o Ceará fora de casa no último minuto, o Vitória venceu o Atlético Mineiro, né? Uma partida lá no Barradão, fez o seu papel de mandante, venceu o Atlético Mineiro e complicou o Atlético Mineiro na competição, porque agora o Atlético Mineiro também passa a ficar ali na zona da degola, né? Muito próximo. Mas o Vasco conseguiu sair de campo com os 3 pontos, né? Mas não foi fácil, né? Como já dito, eu acho que algumas coisas pesaram, né? Exemplo, o fato do Klaus, que é um árbitro que tem um histórico aí de várias polêmicas e prejuízos ao Vasco. Já era um árbitro que o Vasco deveria ter entrado formalmente com uma representação para que esse árbitro não volte a apitar jogos do Vasco. É de uma má intenção, de uma má vontade absurda, né? Deu um pênalti assim, nada a ver, cara. Mas logo depois deu um pênalti, né, no Lucas Freitas. Enfim, o Vasco consegue sair na frente, cede o empate no pênalti polêmico, volta a ficar em vantagem no placar, consegue abrir 2 gols de vantagem, mas o Diniz começa a perder o time das mudanças, né, para retomar o fôlego do time, concentrar a posse de bola no meio campo, né, dominar as ações, e de forma muito dramática a reta final do jogo foi de praticamente o torcedor ficar numa aflição absurda, sabe? Depois que o Sport faz o segundo gol, pressão, lances dentro da área do Vasco, escanteios por cima de escanteios, e realmente ficou uma sensação de que o Vasco iria levar o gol de empate a qualquer momento, sabe? E é isso que não pode acontecer, né? Num elenco que vem jogando, né, para pontuar na competição, como tem sido o Vasco, né, tirando aí as partidas que o Vasco fez contra a Juventude e vai me falhar a mente aqui, uma outra partida anterior que o Vasco também não jogou para vencer. O Vasco já tinha ido bem contra o Grêmio, né, fez uma partida interessante contra o Atlético Mineiro, mas nenhuma das duas o Vasco conseguiu a vitória. Jogou bem contra o Botafogo em determinados momentos do jogo, também não conseguiu vencer pela Copa do Brasil, prejudicado mais uma vez pela arbitragem, porque foi pênalti aquele lance de mão dentro da área, né, em São Januário, em que o juiz também não deu, e é o outro juiz que também tem um histórico muito ruim contra o Vasco, que é o Daronco. Então o Vasco precisava mesmo, até por uma questão de confiança, vencer a partida. Conseguiu garantir os 3 pontos, vai a 22 pontos com um jogo a menos, e o jogo a menos que o Vasco tem também é um jogo muito difícil diante do Bahia, né? O Vasco, que tinha 2 partidas e contra o Juventude, né, já fez um dos jogos que estava em atraso, e agora o Vasco tem mais um jogo aí contra o Bahia, que é um desses jogos que também o Vasco precisa jogar para poder ficar de forma igual com os demais clubes da Série A.
Mas mesmo o Vasco com um jogo a menos, o Vasco consegue vencer a partida e se colocar numa condição importante, fora da zona de rebaixamento, né? O Vasco hoje é o 15º colocado, o Santos é o 16º, né? E tá ali Vasco e Santos muito próximo da zona da degola, né? Vitória importante para dar tranquilidade para o Fernando Diniz trabalhar agora nessa data FIFA, né? Nesse intervalo de data FIFA, o Vasco vai ter aí cerca de 10 dias, né, para se preparar para o próximo duelo, que é o duelo contra o Botafogo na Copa do Brasil, e que o Vasco tá na partida, né, tá na disputa, mas vai ter muita dificuldade lá no campo do Botafogo. E também o Vasco volta no Brasileirão em São Januário contra o Ceará, né? Aí a obrigação realmente é vencer e se afastar de vez ali da zona da degola, né? Então o Diniz vai ter aí um período de cerca de 10 dias para colocar aí, né, o time para treinar, colocar condicionamento físico melhor nesses atletas e de repente a gente voltar melhor. Que não se repita, né, a última parada de datas de pausas do Brasileirão, como foi o Mundial da FIFA, em que o Vasco vence o São Paulo de forma absurda, né? O Vasco jogando muita bola e quando volta muito pior para a retomada do Brasileirão. Então, o pedido que fica ao Diniz é que realmente faça esse time treinar com capacidade de evolução, que a gente possa ter aí os jogadores que chegaram, né, numa outra condição física e já com o entrosamento necessário para virarem realmente de fato opções para o time titular. Aí fica um ponto, né, de reflexão e assim, de indignação, né? O Vasco vai ao mercado buscar atletas que não jogam há 2, 3 meses, né? Jogadores que vêm de lesão, jogadores que estão aí sem condicionamento físico, porque não estão jogando desde maio, né? Outros desde junho. E o Vasco precisando rapidamente de titulares, né? Então como é que o Vasco vai ao mercado contratar atletas que não jogam e que precisam de tempo que o Vasco não tem para entrar em forma, né? São questões que a gente precisa cobrar da diretoria e precisa realmente de mais planejamento por parte da diretoria para que o Vasco possa ter de fato peças que sejam extremamente prioritárias, né? O Vasco precisa de prioridades porque o Vasco não tem zagueiros, o Vasco precisa de pontas de velocidade que cheguem para jogar, né? Para ajudar o Nuno, para ajudar o Ryan, para ajudar o Verratti, para ajudar o David, né? Para dar opções para o Coutinho, né? Que sofre com falta de opções nesse elenco. E por aí vai, né? O próprio Diniz no jogo contra o Vitória demorou muito a mexer, né? Aí fica essa indignação e eu compreendo a indignação nossa de torcedores de ver o Vasco ali na condição de quase tomar um empate por falta de fôlego, né? Porque o Diniz demorou a mexer no time e de fato demorou. O Verratti já era para ter saído ali com 10, 15 minutos do segundo tempo, não estava mais contribuindo como precisava contribuir, né? E não fez um bom jogo também o Verratti contra o Vitória, contra o Sport, aliás. E precisava colocar ali o colombiano, precisava colocar o David, né, para dar mais mobilidade, mais capacidade de contra-ataque para o Vasco diante de um Sport que estava desesperado, né, pressionando e saindo de qualquer forma. E várias vezes o Vasco conseguiu ter espaço suficiente para puxar contra-ataque, mas não tinha por conta da falta de velocidade do ataque no segundo tempo, né? Nuno cansado, o Verratti, né, já não tem velocidade nem quando está na sua melhor forma física e por aí vai. Então fica aqui esse ponto também de indignação com o Diniz, para que ele saiba, né, ter realmente ali a condição de entendimento do jogo, do melhor momento para se fazer as alterações, para não passar pelo momento que nós passamos diante do Sport, né, de tanta ameaça, de tanto risco de tomar o gol de empate. Mas assim, turma, essa é só a minha opinião. Queria saber se vocês concordam comigo. Desculpa assim o improviso de estar fazendo o vídeo dentro do carro, mas é porque a gente estava aqui dirigindo, pensando sobre isso tudo e resolvemos trazer aqui para saber se você também tem a mesma opinião que a nossa, tá bom? Qualquer hora a gente volta, um forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu, galera!